Olá a todos, o meu nome é Ana Carneirinho e hoje vamos interpretar um gráfico de uma onda sonora em função do tempo. Para compreender esse gráfico, vamos usar uma simulação do repertório FET da Universidade do Colorado e vamos começar por compreender um gráfico que representa uma situação que para nós nos é familiar, uma gota d'água que cai provocando uma onda numa superfície de água. Podemos começar por ver o gráfico da onda em função do espaço. Esse gráfico é-nos familiar, portanto, vemos o nível da água ao longo da posição na tina. Outro gráfico, que é o que vamos interpretar hoje, é o gráfico em função do tempo. Para verificarmos o gráfico da onda em função do tempo, o que vamos fazer é centrar-nos num dado ponto da onda e verificar como é que, ao longo do tempo, o nível da água varia. Então, o que nós temos é um gráfico em que representamos o nível da água num determinado ponto ao longo do tempo. E como analisar um gráfico semelhante relativamente ao som? Ora, para compreender isso, temos que relembrar que o som resulta da vibração de partículas que se propaga ao longo do espaço. Se vocês atentarem para um pontinho marcado a vermelho, verificam que não há propagação das partículas ao longo do espaço, antes uma vibração que se propaga às partículas vizinhas. Esta vibração vai dar origem a zonas do espaço em que as partículas estão mais juntas, a que chamamos zonas de compressão, e zonas do espaço em que as partículas estão mais afastadas, a que chamamos zonas de rarefação. Eu vou parar o gráfico para conseguirmos observar melhor essas duas zonas. Portanto, há zonas em que a pressão do ar vai ser maior porque as partículas estão mais juntas, e há zonas do espaço em que as partículas estão mais afastadas, fazendo com que a pressão do ar seja menor. A propagação da onda resulta na sucessão de zonas de compressão e de rarefação, e por isso se diz que o som é uma onda de pressão. Retomando a simulação, é possível representar esta onda sonora através de um gráfico que representa a sua periodicidade espacial, em que no eixo do Y é representada a pressão do ar, e a unidade SI da pressão é o Pascal, e no eixo dos Y temos as diferentes posições ao longo do espaço. Interessa-nos mais, para a aula de hoje, a representação gráfica do som ao longo do tempo. Como é que podemos compreender isto? Tal como na simulação com a água, o que nós vamos fazer é pegar num ponto específico e verificar como varia a pressão nesse ponto ao longo do tempo. E, portanto, como nesse ponto vão haver compressões e rarefações sucessivas, o que nós temos é uma representação do som num dado ponto ao longo do tempo, com a representação da pressão no eixo dos Y e a representação do tempo no eixo do X. Podemos, então, compreender um gráfico pressão-tempo para representar uma onda sonora. Portanto, no eixo dos Y temos a pressão, com a unidade SI Pascal, e no eixo dos X temos o tempo em segundos. Portanto, as zonas de compressão em que a pressão é maior são representadas por cristas e as zonas de rarefação em que a pressão é menor são representadas por vales. A pressão de equilíbrio corresponde à pressão do meio quando não há uma onda sonora a propagar-se. Analisando então estes gráficos que correspondem à periodicidade temporal de uma onda de pressão, como é o som, é possível identificar a amplitude, que é a diferença máxima entre a pressão num ponto e a pressão de equilíbrio, mas também o tempo de duração de um ciclo, que nós já sabemos que é o período. Portanto, é possível encontrar o período nestes gráficos entre duas cristas, mas também entre dois vales, ou entre dois pontos que estejam na mesma fase da onda. A partir da medida do período, é possível calcular a frequência, já que o período e a frequência são inversamente proporcionais. Espero que esta sessão vos tenha sido útil e até à próxima!